O anime tem início com o protagonista totalmente desnorteado, tentando entender onde estava e reclamando mentalmente sobre quem teria apagado a luz ao seu redor. Aos poucos, uma pequena fissura luminosa surge diante dele, ficando cada vez mais forte, até permitir que enxergue melhor o ambiente. Assim, ele percebe que se encontra no meio de uma floresta. Sem compreender como foi parar ali, uma janela de status aparece à sua frente, informando que ele está prestes a nascer de um ovo de dragão. Logo depois, uma voz passa a falar com ele, apresentando-se como a voz divina de nível 1. Confuso com tudo aquilo, o protagonista tenta descobrir com quem está falando, mas a entidade responde que, por ainda estar apenas no nível 1, não pode revelar mais informações. Como ele não consegue ficar parado, o ovo acaba despencando do alto de uma árvore. O protagonista entra em pânico ao notar que seu HP diminuiu com a queda. A voz divina então informa que ele acabou de adquirir um novo título, chamado Desastrado. Em seguida, o ovo começa a rolar por uma ladeira e só para à beira de um lago. Nesse momento, ele consegue ver o próprio reflexo na água e entra em desespero ao confirmar que realmente se transformou em um ovo. A voz divina o alerta de que ele ainda pertence ao rank F e pode morrer facilmente caso sua casca seja quebrada. Apesar de ter o potencial de se tornar um dragão extremamente poderoso com o passar do tempo, naquele estado ele é visto apenas como comida. Ovos de dragão são considerados uma iguaria, e muitos aventureiros costumam caçá-los para comer. A situação é ainda mais perigosa pelo fato de ele não estar em um ninho, protegido por seus pais. O protagonista tenta processar todas essas informações quando, de repente, começa a rolar ladeira abaixo mais uma vez. Com isso, sua habilidade rolar aumenta para o nível 2, permitindo que ele tenha algum controle sobre a direção enquanto se movimenta. Quando finalmente para, ele percebe que restam apenas 3 pontos de HP. Temendo morrer a qualquer momento, decide permanecer quieto até anoitecer. Durante o descanso, seu HP é completamente restaurado. Depois disso, ele resolve seguir em frente, rolando pela floresta. Enquanto se desloca, passa a se perguntar se um dia realmente se tornará um dragão poderoso, imaginando se precisa ficar mais forte da mesma forma que nos jogos de RPG. Mais adiante, ele se depara com uma criatura estranha. Ao usar a análise, descobre que se trata de um verme sombrio, um monstro que se alimenta de ovos. Assim que a criatura o percebe, começa a persegui-lo. O protagonista tenta fugir o mais rápido possível, o que, naquele caso, significa rolar com toda a velocidade que consegue. Ele então avalia a possibilidade de lutar, mas percebe que o verme possui mais HP do que ele. Enfrentá-lo diretamente seria praticamente um suicídio, já que o risco de ser devorado era enorme. Pensando com calma, o protagonista elabora um plano. Ele atrai o monstro até a beira de um penhasco e, no momento certo, faz com que o verme caia, derrotando-o sem precisar de força bruta. Para ele, aquilo prova que uma boa estratégia pode ser mais eficiente do que poder puro. Após a vitória, a voz divina informa que ele recebeu 12 pontos de experiência. Além disso, graças ao título Ovo Andante, ele ganha mais 12 pontos extras. O protagonista acha curioso perceber que realmente está acumulando experiência como em um jogo. A voz continua, explicando que ele agora alcançou o nível 5, o limite máximo possível para um ovo. Com todas as condições atendidas, o sistema apresenta 2 opções de evolução, Dragãozinho e Pequeno Dragão. O Pequeno Dragão é uma raça anã entre os dragões, mas mesmo assim, quando adulto, seu tamanho supera o de um urso. Ele é temido por aventureiros devido ao seu poderoso sopro de fogo. Já o dragãozinho não é indicado para combate, pois possui garras e presas curtas. Sua carne, por outro lado, é extremamente macia e muito apreciada quando preparada com molho. Apesar dessas desvantagens, essa forma possui um enorme potencial de evolução, podendo se transformar em diversas espécies de dragões no futuro. Ainda assim, o dragãozinho costuma ser constantemente caçado, tanto por aventureiros quanto por outros monstros. Enquanto o protagonista considera que o pequeno dragão parece ser a escolha mais segura, uma mão misteriosa surge e o envolve, desejando que ele cresça forte e afirmando que seu objetivo é alcançar o topo. A presença também pede que ele não decepcione suas expectativas. Nesse instante, a voz divina evolui para o nível 2. O protagonista acredita que aquelas mãos pertencem à própria voz divina e que só apareceram agora porque ele atingiu esse novo nível.
ele volta a refletir sobre qual caminho seguir. Foi dito que o dragãozinho possui um potencial evolutivo muito maior, o que indica que o pequeno dragão talvez não evolua tanto, ou até mesmo não evolua mais. Por esse motivo, mesmo ciente dos riscos e desvantagens, ele decide escolher o dragãozinho. Com a evolução concluída, graças ao título Filho do Rei Dragão de nível 1, todas as suas habilidades de resistência que estavam no nível 5 ou abaixo são aprimoradas. Nessa nova forma, ele aprende várias habilidades como escama de dragão, sopro de bebê, assobio e mordida. No entanto, ele percebe que seu HP não se recupera completamente apenas por ter evoluído. Aproximando-se do corpo do verme sombrio derrotado, ele expressa mentalmente sua gratidão, reconhecendo que só conseguiu evoluir por causa daquela criatura. Nesse momento, algo estranho acontece. Apenas de olhar para o monstro, ele sente uma fome intensa. Mesmo achando a ideia desagradável, seus instintos dracônicos dizem que ele precisa se alimentar. A voz divina confirma que comer é necessário para se recuperar. Relutante, mas sem alternativa, o protagonista começa a devorar o verme sombrio, sentindo nojo durante todo o processo. Após uma noite de sono profundo, ele desperta completamente recuperado. Ainda sem entender como, ele conclui que reencarnou em um mundo que se parece muito com um jogo de RPG. Mesmo assim, sua mente continua confusa, já que ele não consegue se lembrar de quem era antes de chegar ali. Ele apenas tem quase certeza de que era humano, embora não saiba sequer qual era seu gênero. De repente, vários vermes sombrios surgem ao seu redor. Desta vez, porém, ele decide enfrentá-los. Caçando um por um, ele ganha experiência, domina melhor o sopro do dragão e sobe rapidamente até o nível 7, o que libera a habilidade Soco do Dragão. Quando termina de derrotar todos os inimigos, ele percebe que já alcançou o nível 15. Diante disso, o protagonista passa a acreditar que chegar ao topo desse mundo talvez seja mais fácil do que havia imaginado. Nesse instante, o estômago do protagonista volta a roncar, deixando claro que estava com fome. Ele se sente frustrado por pensar que talvez tivesse que comer vermes novamente. Observando melhor ao redor, percebe alguns cogumelos crescendo perto dali e decide arriscar, escolhendo comê-los no lugar dos insetos. Após a refeição improvisada, ele bebe um pouco de água e chega à conclusão de que nunca mais deveria ingerir cogumelos encontrados ao acaso na floresta, já que aquela escolha quase lhe custou a vida. Apesar do perigo, essa experiência acaba lhe rendendo uma nova habilidade: resistência a veneno. Seguindo seu caminho pela floresta, ele passa a refletir que precisa encontrar presas diferentes, pois não quer passar o resto da vida se alimentando apenas de insetos. Não demora muito até que ele aviste um lobo cinzento à frente. Assim que o animal surge em seu campo de visão, o protagonista começa a persegui-lo. Pouco tempo depois, consegue derrotar o lobo utilizando o soco do dragão. Diferente das vezes anteriores, ele decide usar suas chamas para preparar a carne, fazendo uma espécie de grelhado. Ao provar, percebe que o sabor é muito melhor do que o dos vermes sombrios, o que o deixa bastante satisfeito. Mais tarde, ele enfrenta e derrota outro lobo cinzento, o que faz com que seu nível aumente para 20. Logo em seguida, é informado de que sua próxima evolução só ocorrerá ao alcançar o nível 25. Mesmo estando relativamente próximo desse objetivo, ele nota que subir de nível está se tornando cada vez mais difícil. De repente, sons estranhos chamam sua atenção. Ele começa a ouvir vozes, embora não consiga compreender o que está sendo dito. Ainda assim, reconhece que se tratam de vozes humanas. Ao se aproximar com cautela, ele percebe que essas pessoas vestem armaduras, o que confirma para ele que aquele realmente é um mundo de fantasia. Ao analisar as estatísticas do grupo, nota que nenhum deles o supera. Mesmo não sendo humano, ele tenta se aproximar com a intenção de fazer amizade, mas acaba sendo atacado por um aventureiro sem qualquer aviso. O protagonista não consegue entender o motivo do ataque, já que não demonstrava hostilidade nem representava perigo para eles. Logo depois, ele é atingido por uma magia lançada pelos aventureiros. Com isso, acaba adquirindo a habilidade de resistência à magia. Tentando escapar, ele percebe que seu corpo está extremamente debilitado. À medida que os aventureiros se aproximam, ele conclui que foi ingênuo ao acreditar que humanos e dragões poderiam conviver em paz. Mesmo assim, tenta fugir com todas as forças, pois não quer morrer tão cedo depois de ter reencarnado naquele mundo. No entanto,
Seu corpo fraco mal responde. No momento em que um dos aventureiros se prepara para desferir o golpe final, uma garota se coloca na frente dele, impedindo o ataque. Embora o protagonista ainda não consiga entender as palavras trocadas entre eles, ele percebe claramente que a garota está tentando protegê-lo. Ela se aproxima e começa a lançar magia de cura sobre ele. O protagonista se emociona ao perceber que, mesmo sendo de uma raça diferente, ela está se esforçando para salvá-lo. Ao observar as estatísticas, ele descobre que o nome dela é Miria Mileânia. Mesmo com seu MP quase esgotado, ela continua gastando energia para curá-lo. Aos poucos, ele começa a compreender o que ela diz, percebendo que a paralisia que o afeta está quase desaparecendo. Nesse momento, ele adquire a habilidade Língua Grega. De repente, uma presença extremamente opressora toma conta do ambiente. Ele escuta gritos vindos da direção onde estavam os outros aventureiros. O protagonista entende que deve haver um monstro muito poderoso por perto e acredita que aqueles humanos provavelmente já foram derrotados. Miria tenta correr para ajudar seus companheiros, mas o protagonista tenta impedi-la, pois sabe que ela não teria chances contra algo tão forte. Mesmo assim, a garota se despede e corre em direção ao perigo, determinada a ajudar seus amigos. Ele tenta segui-la, mas seu corpo ainda está parcialmente paralisado. Assim que recupera os movimentos, ele corre na direção dos gritos. Ao chegar ao local, se depara com um pequeno dragão de pedra, Rank C, com nível 197. Seus olhos se voltam imediatamente para Miria, que está caída e desacordada no chão. Ele sente vontade de ajudá-la, mas acaba ficando paralisado pelo medo ao encarar aquela criatura imponente. O dragão de pedra tenta mordê-lo, mas o protagonista consegue escapar por pouco. Nesse instante, ele entende que cometeu um erro grave. Surge um arrependimento profundo por não ter se unido ao grupo de Miria, já que acredita que, se os 4 tivessem lutado juntos, talvez tivessem tido alguma chance contra aquela criatura. Agora, completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair dali com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Escondido entre os arbustos, ele observa ao redor e percebe Miria caída no chão, inconsciente, restando a ela apenas 6 pontos de vida. Mesmo diante da situação crítica, ele sente um leve alívio ao notar que ela ainda respira. Sem conseguir localizar o protagonista, o dragão de rocha muda seu foco e passa a se aproximar de Miria. Ao ver isso, o protagonista começa a se questionar sobre qual deveria ser sua próxima ação. Se não fizesse nada, ela provavelmente seria devorada pelo monstro. No entanto, antes que pudesse agir, uma voz divina ecoa em sua mente, interrompendo seus pensamentos. A voz ordena que ele fuja imediatamente, avisando que, caso permanecesse ali, acabaria morrendo. Ainda assim, ele se lembra de que Miria havia estendido a mão para ajudá-lo antes e decide que não poderia simplesmente abandoná-la. Tomado pela decisão, ele solta um rugido alto para chamar a atenção da criatura e avança diretamente contra ela. O dragão tenta esmagá-lo com um pisão violento, mas ele consegue se esquivar, e o sistema reconhece seu feito, concedendo-lhe o título de Rei da Evasão. Ao observar o campo de batalha, ele percebe que o velho do grupo de Miria está com o HP zerado. Ao verificar o outro companheiro, nota que ele ainda apresenta sinais de vida. Desesperado, o protagonista tenta pensar em qualquer maneira de salvar Miria e o sobrevivente. Ele passa a provocar o dragão de rocha, acertando-o repetidas vezes para fazê-lo persegui-lo. No entanto, essa decisão acaba se mostrando um erro, pois o monstro usa uma habilidade de terra que o atinge diretamente. Conforme o dragão se aproxima, o protagonista percebe que o inimigo está prestes a usar o ataque de mordida. Antecipando o movimento, ele reage de forma estratégica e contra-ataca com o chamado Soco do Dragão. Mesmo assim, a criatura sobrevive de alguma forma e entra imediatamente em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Aproveitando essa breve abertura, o protagonista corre até Miria, coloca-a sobre as costas e foge do local, deixando o outro membro do grupo para trás, já que não possui tempo nem forças para salvar mais alguém. Depois de se afastar da área da batalha, ele percebe que o HP de Miria continua diminuindo, o que o faz pensar que isso pode estar acontecendo por causa da perda de sangue. Tentando ajudá-la, ele usa magia de cura, mas o feitiço não surte efeito algum. Nesse momento, ele sente um leve cheiro de humanos no ar e decide seguir naquela direção, acreditando que apenas pessoas seriam capazes de salvar a vida de Miria. Guiado por esse rastro fraco, ele segue em frente pela floresta.
No entanto, durante o caminho, uma horda de lobos cinzentos começa a persegui-lo. Mesmo exausto, o protagonista enfrenta as feras com tudo o que tem para proteger Miria. Ao final do confronto, ele está completamente sem energia, mas ainda assim se força a continuar caminhando. Carregando Miria, ele segue até finalmente alcançar uma vila. Ao não ver ninguém por perto, ele solta um rugido alto, esperando chamar atenção. Diversos humanos surgem em resposta, mas ao verem a cena, concluem imediatamente que o protagonista é uma besta tentando ferir Miria. Sem qualquer forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que não havia como um dragão fazê-los acreditar que não representava uma ameaça, ele coloca Miria cuidadosamente no chão e foge dali. O sistema então lhe concede um novo título, chamado Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria desperta após receber o tratamento adequado e se vê dentro da casa de Marielle. A elfa explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida. Ela comenta que, ao que tudo indica, Miria já se recuperou da maior parte dos ferimentos e pede que a garota descanse mais um pouco. Miria concorda, mas começa a se perguntar, em silêncio, quem a havia levado de volta à vila. Marielle demonstra irritação ao comentar que havia avisado várias vezes para Dawes não arrumar confusão. Miria pergunta onde estão o Sr. Dawes e o Sr. Grants. Com expressão pesada, Marielle revela que Grants está morto, pois seu corpo foi encontrado pelos aldeões na floresta no dia anterior. Visivelmente abalada, ela chama Dawes de tolo por ter enfrentado um dragão de pedra. Quando Miria questiona o paradeiro de Dawes, Marielle responde que o corpo dele ainda não foi localizado, mas acredita que ele tenha sido devorado. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria é tomada por um sentimento intenso de culpa e passa a se arrepender por não ter impedido Dawes de desafiar o dragão de pedra. As lágrimas começam a cair, e Marielle a consola, afirmando que aquilo não foi culpa dela. Miria se recorda de que Dawes era uma grande inspiração para as crianças da vila, sempre caçando os monstros que se aproximavam do local. Ela também se lembra do dia em que o viu discutindo com outro homem no bar. A discussão teve início quando o homem afirmou que Dawes jamais conseguiria derrotar um dragão de pedra. Ele falava com tanta convicção porque sabia que em um encontro anterior com esse tipo de monstro, Dawes havia sentido medo e recuado. Mesmo assim, Dawes insistiu que aquilo fazia parte do passado e declarou que, se tivesse um motivo para lutar contra um dragão de pedra naquele momento, ele certamente venceria. Os homens presentes no bar tinham certeza de que ele não conseguiria. O orgulho acabou empurrando Dawes a tentar provar o contrário, e foi assim que ele decidiu enfrentar um dragão de pedra. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Ao ouvir qual seria a missão, ela questionou por que ele não havia pedido para Marielle ir junto, já que a magia de cura dela era muito mais avançada. Dawes respondeu que havia conversado com Marielle, mas que ela estava ocupada naquele momento, e por isso recomendou que Miria os acompanhasse. A garota o lembrou de que o dragão de pedra era o monstro mais forte daquela região e que Marielle havia deixado claro que, em hipótese alguma, eles deveriam enfrentar um. Dawes perguntou se ela estava duvidando dele e afirmou que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. Grants, de forma constrangida, confirmou que isso era verdade. Ele ainda acrescentou que Miria sabia o quão perigosos eram os dragões de pedra e que se não fosse com eles, algum dos dois poderia acabar morrendo. Relutante, ela aceitou acompanhá-los, impondo a condição de que, se a situação ficasse perigosa demais, eles recuariam imediatamente. Depois de ouvir toda a história, Marielle afirma que foi o orgulho de Dawes que o levou à morte, e reforça que Miria não carrega culpa alguma. Ela a aconselha a tomar cuidado para não cometer o mesmo erro no futuro e comenta que é impressionante que a garota tenha conseguido sobreviver mesmo com ferimentos tão graves. Miria então diz que alguém a carregou até a vila. Confusa, Marielle pergunta do que ela está falando, explicando que Miria foi encontrada sendo atacada por um monstro nos arredores da vila. Miria afirma que perdeu a consciência durante o ataque do dragão de pedra e que não havia como ter retornado sozinha. Marielle responde que ninguém da vila se arriscaria a andar pela floresta à noite e reafirma que Miria foi encontrada sendo atacada por um monstro, o qual Gregory conseguiu espantar para salvá-la. Ela explica que humanos podem perder parte da memória após sofrerem um choque muito grande, e que isso provavelmente estava acontecendo com ela. Mesmo assim, Miria tem uma lembrança vaga do protagonista lutando para protegê-la. Por isso, pede que Marielle descreva o monstro que a estava atacando naquele momento.
Marielle responde que a criatura já havia fugido quando chegou ao local. Com isso, Miria passa a se questionar internamente se teria sido aquele dragão quem a salvou. Na manhã seguinte, o protagonista desperta após um descanso prolongado. Assim que abre os olhos, percebe que todos os ferimentos desapareceram. Ele sabe que o descanso acelera sua recuperação, mas ainda assim acha difícil acreditar que tantos machucados tenham sido curados em tão pouco tempo. O pensamento logo se volta para Miria, e ele se pergunta se ela também já estaria fora de perigo. Em silêncio, relembra tudo o que aconteceu nos últimos dias. Mesmo tendo evoluído e acreditado que havia se tornado mais forte, a sensação de impotência diante do dragão de pedra ainda permanece viva. Essa lembrança o leva a uma conclusão clara. Ele precisa se tornar muito mais forte. A cena então muda para o protagonista enfrentando vários vermes sombrios. Durante o combate, ele comenta que amarrou um deles a uma árvore, usando o verme preso como isca para atrair os outros. Graças a essa estratégia, ele acaba recebendo do sistema o título de infrator. Ele não sente orgulho algum desse método e decide que não voltará a utilizá-lo depois disso. Ainda assim, reconhece que naquele momento precisava de experiência para alcançar o próximo estágio de evolução. Continuando a caçar e lutar, ele acumula experiência até finalmente atingir o nível 25, momento em que se torna apto a evoluir. A voz divina então pergunta se ele deseja visualizar a árvore de evolução, e ele responde positivamente. Dessa vez, 5 opções surgem diante dele: Jovem Dragão da Peste, Dragão de Mármore Infantil, Dragãozinho, Mini Dragão Anjo e Mini Dragão. Ao observar as opções, ele se pergunta qual seria a diferença entre Mini Dragão, Pequeno Dragão e Dragão Bebê. A voz divina explica que o termo pequeno não se refere a um estágio evolutivo, mas sim às limitações de tamanho de determinada espécie. Espécies classificadas como pequenas possuem um crescimento de atributos mais rápido, porém contam com menos caminhos evolutivos e menos habilidades quando comparadas às espécies do tipo bebê. Ainda assim, muitas de suas evoluções futuras carregam um potencial elevado. Em seguida, a voz explica que os tipos mini apresentam ainda menos opções de evolução, mas possuem como vantagem uma árvore evolutiva mais estável. Mesmo com a explicação, o protagonista continua confuso e percebe que não consegue tomar uma decisão sem entender melhor cada escolha. Diante disso, a voz divina começa a detalhar as opções. Primeiro, explica sobre o mini dragão, que possui o mesmo tamanho reduzido do pequeno dragão. No entanto, seu crescimento individual é lento e suas opções evolutivas são limitadas. Em compensação, várias de suas evoluções futuras apresentam grande potencial. Essa descrição não o agrada, já que ele não gosta da ideia de crescimento lento nem de caminhos evolutivos restritos. A opção seguinte é o Mini Dragão Anjo, um dragão que despertou o chamado Espírito Protetor e jurou viver em função dos outros. Como consequência, ele pode utilizar magia branca, mas sua capacidade de combate direto é baixa. Essa limitação o incomoda, pois não gosta da ideia de não ter habilidades adequadas para lutar. Ele até pensa na magia branca, lembrando-se de Miria e de como ela a utilizava, mas isso não é suficiente para convencê-lo a escolher essa forma. A voz divina, então, passa a explicar sobre o dragãozinho. Essa é a forma natural que vem após o estágio de dragão bebê. Embora ainda não esteja completamente maduro, suas capacidades físicas aumentaram de forma significativa em comparação com a forma anterior. Logo depois, é apresentado o dragão de mármore infantil, uma forma que passou por uma mutação. Essa evolução concede ao dragão uma capacidade mágica superior à de um dragão comum. Por fim, a voz divina fala sobre o jovem dragão da peste. Essa forma representa o primeiro estágio de um dragão maligno, conhecido por espalhar desastres por onde passa. Ainda assim, a voz ressalta que ele não se desviou completamente do caminho correto e que ainda seria possível retornar. A ideia de causar destruição não agrada nem um pouco ao protagonista, e por isso ele rejeita essa opção sem hesitar. O sistema continua descrevendo as características desse tipo de dragão, mencionando, entre outras coisas, que ele possui alta inteligência e a habilidade de usar transformação humana. O protagonista reage de imediato, afirmando em voz alta que não deseja se tornar maligno. No entanto, ao refletir melhor sobre o que acabou de ouvir, ele acaba se interessando especialmente pela possibilidade de se transformar em humano.
Mesmo sabendo que virar um dragão maligno parecia uma escolha terrível, ele decide que precisa da habilidade de transformação humana, custe o que custar. Por causa disso, acaba escolhendo evoluir para um jovem dragão da peste. Assim que observa sua nova forma, passa a duvidar se realmente fez a escolha certa, já que agora sua aparência é extremamente intimidadora. Com a evolução, a habilidade de visualizar estatísticas aumentou para o nível 3, permitindo que ele analisasse com mais profundidade as próprias habilidades. A chamada voz divina também evoluiu do nível 2 para o nível 3. Além disso, ele adquiriu a capacidade de voar, diversas habilidades típicas de um dragão maligno, e ainda recebeu o título de Calamidade. Nada disso o agrada. Ele se pergunta onde está a tão desejada habilidade de transformação humana, e ao perceber que ela não aparece em lugar nenhum, começa a pensar que talvez seja necessário subir mais níveis para desbloqueá-la. No entanto, a voz divina explica que, estando apenas no nível 3, não é capaz de fornecer esse tipo de informação. Tomado pelo desespero, ele se joga no chão. Em vez da transformação humana, acabou recebendo apenas habilidades estranhas e perigosas, justamente o oposto do que esperava. Ele só havia escolhido o caminho do jovem dragão da peste por acreditar que isso o levaria à habilidade que tanto queria. Tentando deixar isso de lado por um momento, sua curiosidade volta-se para a identidade da voz divina que fala com ele. Mas como ela também não pode fornecer esse tipo de informação, ele pede ao menos exemplos das novas habilidades que acabou de adquirir. A voz começa explicando a habilidade chamada Pó de Escama de Dragão. Ao bater as asas, o dragão espalha um miasma que afeta tudo ao redor. No nível máximo, essa habilidade é tão destrutiva que um dragão poderia dizimar nações inteiras apenas voando sobre elas. Ele resolve testar e percebe que uma simples flor murcha e morre ao sentir o efeito do miasma liberado pelo movimento de suas asas. Aquilo o deixa profundamente incomodado, pois passa a se enxergar como uma espécie de arma biológica. Humanos jamais se aproximariam de um dragão como aquele. Em seguida, a voz divina descreve outra habilidade, a respiração doentia. Trata-se de um ataque baseado no sopro, que libera um miasma carregado de doenças. Além de causar efeitos negativos severos, essa habilidade é altamente contagiosa e já foi responsável pela extinção de uma nação inteira. Ao ouvir tudo isso, ele começa a se perguntar se ainda existe alguma chance de voltar para um caminho mais correto. Nesse momento, lembra-se dos títulos, já que eles exercem grande influência sobre as evoluções futuras. A voz explica que, graças ao título Pequeno Herói, conquistado por seus atos ao salvar Míria, ele ainda pode seguir por um caminho heróico. No entanto, o título de Calamidade aponta na direção oposta, podendo levá-lo a se tornar um Lorde Demônio. Completamente abalado, ele começa a se debater no chão, afirmando que tomou a decisão errada e desejando voltar à sua forma de bebê, quando ainda era inocente e livre desse tipo de escolha. A cena então muda para Marielle e Míria. A elfa está recarregando as pedras de proteção da vila, artefatos que criam uma espécie de barreira destinada a afastar monstros comuns. No entanto, essas barreiras não funcionam contra criaturas persistentes ou que tenham um objetivo muito claro. Marielle analisa cada pedra com cuidado, preocupada com a possibilidade de o monstro que atacou Míria retornar caso alguma delas esteja danificada. Depois de concluir a inspeção, Míria pergunta se Marielle pode contar mais sobre os monstros. Ela não consegue se livrar da estranha sensação de que foi salva por aquele dragão monstruoso. Marielle a encara e questiona se, por acaso, Míria estaria começando a desenvolver sentimentos por um monstro. Míria nega imediatamente, embora, no fundo, não tenha total certeza. Deixando isso de lado, Marielle passa a explicar que os monstros podem evoluir para diferentes formas. A cada evolução, eles se tornam mais fortes, e esse processo depende da caça a outras criaturas para ganhar níveis. Míria comenta que, de certa forma, os humanos também precisam caçar monstros para ganhar experiência, subir de nível e aprimorar suas habilidades. Marielle concorda, mas acrescenta que, no caso dos monstros, cada espécie possui um limite máximo de nível. Ao atingir esse limite, o monstro evolui para uma forma superior. Esse ciclo se repete, permitindo que assumam aparências cada vez mais poderosas ao longo do tempo. Míria acha difícil acreditar que as pessoas do passado conseguiram compreender tão bem a natureza de cada monstro. Marielle explica que isso nem sempre aconteceu por simples observação.
De tempos em tempos, surgem pessoas especiais capazes de ouvir uma voz divina, que compartilha informações sobre monstros, níveis e diversos outros aspectos do mundo. Normalmente, essas pessoas acabam se tornando heróis ou santos. Os monstros lutam constantemente para sobreviver, ganhar experiência e evoluir. Por isso, todo monstro busca poder e se torna cada vez mais feroz. Mesmo que aquele dragão tenha salvado a vida de Miria, da próxima vez que se encontrarem, ele já terá evoluído para algo muito mais ameaçador, e suas presas estarão voltadas contra ela. Miria grita pedindo que Marielle pare. A elfa responde de forma firme, dizendo que Miria não deveria criar nenhum tipo de expectativa estranha em relação aos monstros, pois eles não são compatíveis com os humanos. A cena retorna para o protagonista, que agora está decidido a subir de nível o mais rápido possível para voltar ao caminho que considera correto. Em seus pensamentos, ele reforça que quer se tornar um herói, e não um Lorde Demônio. No entanto, por enquanto, seu maior desejo é aprender a transformação humana, já que quer reencontrar Miria. Com isso em mente, ele começa a procurar monstros mais fracos nas redondezas. De repente, sente o corpo ficar pesado e percebe que está com dificuldade para se mover. Quando se dá conta da situação, vê que acabou preso em uma teia de aranha. Ao analisar os status da criatura, nota que a aranha é mais forte do que ele. A aranha tenta envolvê-lo ainda mais com suas teias, mas o protagonista reage usando sua baforada. Sem perceber, as teias ao redor de seu corpo começam a pegar fogo. Graças a esse acontecimento inesperado, ele acaba adquirindo a habilidade de resistência a fogo. Ao checar o estado da aranha, percebe que o ataque causou pouco dano ao HP dela, mas aplicou o efeito negativo de queimadura. Aproveitando isso, ele parte para o ataque e acerta a criatura com suas garras envenenadas. Com esse golpe, o HP da aranha cai para a metade e o efeito de paralisia é aplicado. Mesmo assim, a criatura entra em fúria. Diante disso, o protagonista decide recuar. No entanto, pouco tempo depois, o efeito de paralisia desaparece e a aranha começa a persegui-lo novamente. Ele se lembra da habilidade de voar e tenta usá-la, mas, por algum motivo, não consegue levantar voo. Sem outra escolha, continua fugindo, rolando pelo chão o mais rápido que consegue. Depois de vários minutos nessa fuga desesperada, sua habilidade rolar atinge o nível 3. Mais à frente, ele avista um penhasco e decide arriscar tudo para atravessá-lo. Mesmo sem conseguir voar, suas asas permitem que ele plane um pouco, conseguindo chegar ao outro lado. No entanto, não há tempo para comemorar, pois a aranha cria uma ponte usando sua teia e logo retoma a perseguição. Enquanto continua fugindo, sua habilidade rolar sobe de nível novamente. Durante o percurso, ele acaba derrotando vários monstros que surgem em seu caminho, ganhando experiência e aumentando seu nível. Quando finalmente alcança o nível 8, decide parar de fugir e enfrentar a aranha de uma vez. Ele analisa novamente os status da criatura e percebe uma habilidade chamada Veneno Duplo. Logo em seguida, a aranha ativa essa habilidade, mas o protagonista consegue saltar para longe. Ele nota que o veneno provoca apenas uma sensação de queimação em sua garganta, sem causar danos reais, graças à sua resistência a veneno. Observando o comportamento da aranha, ele percebe que a criatura está apenas esperando o veneno fazer efeito. Nesse momento, tem uma ideia arriscada. Ele finge estar sendo derrotado pelo veneno. A aranha, acreditando que venceu, se aproxima. Aproveitando essa abertura, o protagonista usa sua baforada e encerra o combate com um poderoso ataque de cauda. Com isso, ele salta diretamente do nível 8 para o nível 14. Ele aguarda ansiosamente o surgimento da habilidade de transformação humana, mas acaba recebendo apenas uma nova habilidade relacionada à cauda, já que foi com ela que derrotou a aranha. No final da tarde, ele caminha carregando o corpo de um lobo cinzento, pensando que aquele tinha sido um dia extremamente cansativo. Um pouco mais adiante, encontra uma caverna e decide transformá-la em sua base. Mais tarde, enquanto se alimenta, lembra-se de algumas frutinhas que encontrou e que se parecem com pimenta. Ele as espreme sobre a carne, percebendo que o sabor fica muito melhor, com um toque levemente picante. Satisfeito com o resultado, decide que depois vai coletar mais dessas frutas, secá-las e usá-las como tempero. Por causa dessa descoberta culinária, ele recebe o título de Senhor Chefe.
Já deitado, ele se pergunta, em silêncio, se seria possível se tornar popular entre os humanos por causa de sua comida, mas logo lembra que sua aparência atual é bastante assustadora. Na vila humana, Miria escuta um senhor comentando que viu Doss. O homem explica que estava pescando quando avistou Doss do outro lado do rio. Segundo ele, Doss caminhou em direção à floresta e acabou desaparecendo entre as árvores. Ao ouvir isso, Miria sai correndo e vai procurar Marielle. Ela conta que Doss ainda está vivo, mas Marielle se recusa a permitir que Miria entre novamente na floresta. No entanto, ao perceber a preocupação da garota, Marielle diz que irá pedir para a guilda investigar a situação. Os aventureiros cuidarão disso no momento adequado. Miria concorda, diz que está tudo bem e pede desculpas por ter agido de forma irracional. Na manhã seguinte, o protagonista está lavando o rosto à beira de um rio quando percebe uma criatura estranha. À primeira vista, parece ser um slime. Ele tenta verificar seus status, mas começa a sentir uma forte dor de cabeça. Sua habilidade de avaliação sobe para o nível 4, e mesmo assim, ele ainda não consegue enxergar claramente as informações daquela criatura misteriosa. No instante em que a criatura começa a se aproximar, ele escolhe fugir sem hesitar. Depois de alcançar um ponto mais distante, pensa que mesmo que tendo notado que os atributos daquele monstro não eram nada impressionantes, sente um forte pressentimento de que não deveria chegar perto daquilo. Com isso em mente, decide se afastar ainda mais e procurar algo para comer. Algum tempo depois, ele encontra um vaso e acredita que aquilo seria perfeito para armazenar alimentos. No entanto, ao se aproximar, descobre que o objeto, na verdade, era um tipo de monstro tartaruga de rank D-. Sem perder tempo, ele ataca imediatamente usando o soco do dragão, mas percebe que o HP da criatura diminui apenas 1 ponto. Em seguida, desfere uma sequência de golpes consecutivos, porém ao final do ataque, a tartaruga ativa uma habilidade que restaura completamente seu HP. Ao notar que nenhum de seus esforços está surtindo efeito, ele reflete consigo mesmo e tem uma ideia bastante cruel. Levando o monstro até a beira de um penhasco, ele o arremessa para baixo. Com isso, derrota a criatura e recebe 36 pontos de experiência, subindo do nível 14 para o nível 15. No entanto, como consequência dessa vitória nada convencional, ele acaba adquirindo o título de Rei Vigarista. Logo após isso, ao olhar para trás, ele percebe a presença de várias outras tartarugas monstruosas. Em seus pensamentos, conclui que o monstro jogado do penhasco provavelmente usou alguma habilidade para chamar seus aliados antes de ser derrotado. As criaturas começam a se empilhar umas sobre as outras, o que o deixa bastante assustado. Ainda assim, no fim das contas, elas apenas permanecem empilhadas, sem atacar diretamente. Aproveitando a situação, o protagonista salta, segura o último monstro da pilha e o arremessa contra os demais. Esse movimento resulta na aquisição da habilidade chamada Meteorito. Com a derrota de todos aqueles monstros, ele obtém 594 pontos de experiência. Graças ao título de Ovo Ambulante, essa quantidade é dobrada, permitindo que ele avance diretamente do nível 15 para o nível 30. Além disso, sua habilidade de visualizar estatísticas sobe para o nível 5. Após o combate, ele recolhe a concha que permaneceu em melhor estado e decide levá-la consigo. Enquanto segue caminhando, reflete sobre o fato de ainda não ter aprendido a habilidade de transformação humana, mesmo já estando no nível 30. Em seus pensamentos, lembra que faltam apenas 10 níveis para alcançar sua próxima evolução. De repente, ele escuta o som de passos se aproximando. Ao verificar a origem do barulho, avista um monstro com aparência de urso que nunca tinha visto antes. Ele tenta observar as estatísticas da criatura, mas a voz divina informa que a distância é grande demais para exibir o quadro de status. Em vez disso, apenas detalhes sobre a espécie são mostrados. A criatura é identificada como um Claybear, um monstro de classificação D+. Por se tratar de um urso feito de argila e possuir a mesma classificação de rank que a sua, o protagonista decide enfrentá-lo. Em seus pensamentos, considera que poderia usar o corpo da criatura para produzir utensílios de argila. Assim, ele se aproxima silenciosamente, escolhe um ponto estratégico e parte para o ataque. Para sua surpresa, o monstro reage abrindo uma boca enorme, tentando engoli-lo de uma só vez, o que o obriga a recuar imediatamente. Ao perceber que o Claybear não é muito rápido, o protagonista decide atacá-lo usando sua habilidade de rolar. Ele atinge as costas da criatura, causando um dano considerável.
Ainda assim, o urso ativa uma habilidade de regeneração de HP. Mesmo assim, o protagonista continua atacando pelas costas, enquanto pensa em uma maneira eficiente de vencê-lo. Nesse momento, a criatura utiliza uma habilidade de tempestade de areia, alterando seu corpo para uma forma mais resistente e defensiva. O protagonista acredita que não conseguirá causar dano enquanto o monstro estiver daquele jeito, mas logo percebe que o MP do Claybear está quase esgotado. Antes que ele possa elaborar melhor um plano, o monstro começa a lançar as estalactites que surgem de suas próprias costas. O protagonista consegue desviar e percebe que, quando partes do corpo do Claybear se separam, elas ficam mais maleáveis. Aproveitando essa fraqueza, ele se aproxima rapidamente, arranca um dos braços da criatura e molda aquele pedaço de argila em uma grande esfera. Em seguida, avança com toda a força, como se fosse um verdadeiro meteorito. Dessa forma, ele finalmente derrota o Claybear, recebendo 300 pontos de experiência. Com isso, avança do nível 30 para o nível 33 e adquire a habilidade chamada Quebra-Nozes. De volta à sua base, o protagonista passa um tempo moldando utensílios de argila e os coloca no forno para assar. Enquanto aguarda tudo ficar pronto, decide aproveitar o tempo e sair em busca de comida. Agora que sua habilidade de visualizar estatísticas alcançou o nível 5, ele consegue identificar muito mais informações sobre monstros, ervas e frutas. Com isso, passa a selecionar com cuidado o que pode ou não ser consumido naquela floresta, chegando até a encontrar uma flor carnívora que acumula sal em seu caule. Enquanto isso, Miria resolve entrar na floresta, mesmo desobedecendo às ordens de Marielle. Em seus pensamentos, ela acredita que, caso Doz ainda esteja vivo, precisa ajudá-lo a retornar para a vila. O sentimento de culpa pesa em seu coração, pois ela acredita que, se tivesse impedido Doz de perseguir o dragão de pedra, nada daquilo teria acontecido. Avançando um pouco mais pela floresta, Miria se depara com um verme sombrio. Ainda assim, ela consegue derrotar a criatura sem grandes dificuldades. Em outra parte da floresta, o protagonista segue coletando cogumelos e frutas, já pensando na refeição que irá preparar mais tarde. Miria, por sua vez, chega até uma região mais profunda da floresta e percebe que seguir adiante seria extremamente perigoso. Diante disso, decide apenas observar os arredores da aldeia e depois retornar para casa. Algum tempo depois, o protagonista fica bastante satisfeito ao encontrar um cogumelo luminoso, que pode ser usado como uma espécie de lamparina. Nesse momento, suas vasilhas de argila já estão prontas. Sem perder tempo, ele decide cozinhar, preparando um ensopado saboroso feito com carne e legumes. Assim que termina a refeição, sua habilidade de cozinheiro sobe para o nível 2. Em seus pensamentos, ele planeja que, da próxima vez, irá produzir algumas colheres e também revestir as paredes de sua caverna com tijolos. Por conta dessa ideia, acaba adquirindo a habilidade de artesão de cerâmicas. Na manhã seguinte, 2 aventureiras são enviadas pela guilda com a missão de investigar a floresta de Noa. Voltando ao protagonista, ele aparece retirando a carne e a pele de alguns lobos cinzentos. Enquanto tempera a carne, comenta consigo mesmo que está começando a se acostumar com a vida naquele mundo. A cena então muda para um grupo de macacos que estão comendo carne seca. O protagonista surge tomado pela raiva, pois reconhece que foi ele quem havia colocado aquela carne para secar. Decidido a fazer algo para afastar os animais, ele resolve agir. Em seus pensamentos, decide juntar algumas ervas venenosas, preparar uma mistura e colocá-la na carne seca para que os macacos a consumam. Depois de algum tempo, ele aprende a diferenciar quais plantas selvagens são venenosas e quais não são. Ao chegar em um campo repleto de flores, pretende coletar algumas espécies tóxicas, mas acaba se deparando com um monstro que ainda não havia visto antes. Trata-se de uma Venom Princesa Lacerta, um monstro de rank D-, cujas habilidades são totalmente voltadas para o uso de veneno. A Venom Princesa começa a correr, dando a impressão de que está fugindo. No entanto, ela aproveita um descuido do protagonista e o ataca de surpresa, aplicando uma mordida venenosa. Mesmo possuindo a habilidade de resistência a veneno, o protagonista acaba caindo naquele campo florido. De longe, a Venom Princesa observa calmamente, aguardando enquanto seu veneno faz efeito. Ao conferir seus próprios status, o protagonista percebe que foi atingido por um tipo incomum de veneno. Sua habilidade de visualizar estatísticas ainda está em um nível baixo, e por estar apenas no nível 3,
não consegue fornecer detalhes sobre aquela toxina específica. Diante disso, ele decide buscar informações sobre a criatura responsável e descobre dados sobre a Venom Princesa. Trata-se de um monstro classificado como D-, conhecido por agir com cautela e inteligência. Ela envenena suas presas e se afasta logo em seguida, permanecendo por perto apenas para observar, aguardando o veneno agir completamente antes de retornar e se alimentar dos restos deixados para trás. A Venom Princesa produz um veneno extremamente forte dentro do próprio corpo, resultado da ingestão constante de substâncias altamente tóxicas. Curiosamente, seus fluidos corporais funcionam como antídoto para o veneno que ela mesma cria. Por causa disso, quando acaba capturada, a criatura costuma usar esse antídoto como moeda de troca para preservar a própria vida. Dessa maneira, o protagonista entende que a única chance de sobreviver é capturar a Venom Princesa. O grande problema é que ele não faz ideia de onde ela possa estar escondida. Sem outra opção, ele começa a correr pela floresta, apostando que a criatura irá segui-lo. Afinal, ela já o havia envenenado e provavelmente estava apenas esperando sua morte. Essa estratégia acaba funcionando. Ele consegue perceber sua presença e passa a persegui-la usando sua habilidade de rolar. No entanto, a Venom Princesa também possui a mesma habilidade, o que torna a perseguição mais difícil. Ainda assim, o protagonista mantém a calma, pois se lembra de um penhasco logo à frente, o mesmo por onde havia passado enquanto fugia da aranha anteriormente. Ele planeja encurralar a criatura naquele local. Durante a perseguição, sua habilidade de rolagem evolui e alcança um nível mais alto. Quando ele está prestes a alcançá-la, é surpreendido pela Venom Princesa, que utiliza a habilidade de pistola de argila para atacá-lo à distância. Mesmo assim, ele não desiste e continua avançando, enquanto ela segue disparando a argila em sua direção. Aos poucos, os dois se aproximam do penhasco, e o protagonista aproveita o momento para colidir diretamente contra ela. O impacto, porém, faz com que a Venom Princesa seja arremessada para fora do penhasco, caindo em direção ao rio que corre logo abaixo. Sem pensar duas vezes, o protagonista salta atrás dela. Nesse instante, o efeito do veneno se intensifica. Sua visão começa a falhar e tudo ao redor parece perder o foco. Ainda assim, ele reúne suas forças e consegue alcançá-la no ar. Usando suas chamas de dragão, ele cria impulso suficiente para lançar ambos de volta ao topo do penhasco. Após conseguir isso, o cansaço e o veneno cobram seu preço, e ele acaba perdendo a consciência. A cena muda para Miria, que está retornando para casa enquanto reclama por ainda não ter conseguido encontrar o Sr. Doss. De repente, ela ouve Marielle chamando por ela. Sem hesitar, a garota corre até a elfa. Marielle pergunta o que Miria estava fazendo naquele lugar, e ela responde com uma desculpa, dizendo que apenas estava caminhando para passar o tempo e garantindo que não havia entrado na floresta. Marielle aceita a explicação e informa que recebeu uma mensagem da guilda avisando que eles já estão a caminho. A cena então retorna para o protagonista, que desperta ainda desorientado. Ao abrir os olhos, ele se assusta ao ver a Venom Princesa bem diante dele. Em um primeiro momento, ele acredita que a criatura apenas está esperando o veneno terminar de agir. No entanto, ele logo percebe que seu braço não dói mais. Surpreso, conclui que a Venom Princesa lhe deu o antídoto enquanto ele estava desacordado. Sem saber bem como reagir, ele a pega nos braços e acaba achando sua aparência curiosamente adorável. Mais tarde, já em sua base, o protagonista termina de preparar a refeição e separa uma parte para a Venom Princesa também. Depois de comer, a pequena criatura sobe em seu ombro e passa a fazer carinho nele, demonstrando claramente sua satisfação. O protagonista se anima com aquilo, percebendo que ela se tornou sua primeira amiga. A Venom então repara em um pote contendo veneno que ele havia produzido anteriormente e começa a consumi-lo sem hesitar. Isso o deixa preocupado por um instante, até que ele se lembra de que ela precisa ingerir substâncias venenosas para criar toxinas ainda mais fortes. Movido pela curiosidade, ele decide experimentar um pouco daquele veneno, mas o gosto é tão ruim que ele quase se arrepende imediatamente. Ainda assim, essa ação faz com que sua habilidade de resistência a veneno aumente mais um nível. Ele não deixa de se perguntar como a Venom consegue comer aquilo como se fosse uma refeição deliciosa. No dia seguinte, os dois passam a trabalhar juntos para derrotar uma matilha de lobos cinzentos. Para a surpresa do protagonista, eles formam uma dupla extremamente eficiente. Assim, eles passam o dia cooperando em combate e coletando alimento.
À noite, enquanto a Venom Princesa dorme tranquilamente, o protagonista comenta em voz baixa que é bom ter uma amiga com quem possa contar. A presença dela ao seu lado já começa a parecer algo natural, como se sempre tivesse feito parte de sua rotina. Na manhã seguinte, o protagonista sai mais uma vez acompanhado da Venom, mas dessa vez o objetivo é diferente. Ele passa a coletar frutas que podem ser usadas como tempero em suas refeições. A Venom não demonstra nenhum interesse por aquela fruta de sabor picante e, em vez disso, se afasta em direção a um cogumelo claramente venenoso. Ao analisar suas características, a voz divina informa que se trata de um Candidi cadavérico, um cogumelo gigante que libera um cheiro semelhante ao de um corpo em decomposição. Seu veneno é extremamente forte, porém o odor é tão repulsivo que quase nenhum animal sequer tenta se aproximar, muito menos consumi-lo. Quando percebe que a Venom realmente pretende comer aquele cogumelo, o protagonista age rapidamente. Ele a pega nos braços e incinera aquela criatura grotesca de odor nauseante, usando suas chamas. A Venom reage com clara insatisfação, demonstrando irritação pela perda do que considerava uma refeição valiosa. Logo em seguida, ela ativa sua pistola de argila, mas não por raiva. Na verdade, ela havia detectado a presença de um inimigo escondido entre os arbustos próximos. O protagonista sente imediatamente uma pressão estranha e opressora vinda daquela direção. Ao verificar os status da criatura, ele percebe que se trata de um inimigo poderoso, possuidor das habilidades de gravidade, gravidon, recuperação de HP e também uma habilidade voltada para perseguição constante. Diante disso, ele entende que fugir não seria uma opção simples. Ele troca um olhar com a Venom e, sem necessidade de palavras, ambos chegam à mesma conclusão. Seria necessário lutar. A Venom avança primeiro, rolando rapidamente para se esconder e se posicionar melhor. Enquanto isso, o protagonista parte diretamente para a linha de frente, chamando a atenção do inimigo e tentando criar uma abertura para que a Venom pudesse atacá-lo de surpresa. Porém, a situação se complica e ele é forçado a recuar. Uma das cabeças do monstro, com aparência semelhante à de um cachorro, ativa a habilidade de gravidade, prendendo o protagonista no lugar e impedindo qualquer movimento. Aproveitando a brecha, o inimigo avança para atacá-lo. Antes que o golpe fosse concluído, a Venom dispara sua pistola de argila, atingindo o inimigo e quebrando o efeito da gravidade. Livre novamente, o protagonista reage de imediato, lançando suas chamas de dragão contra a criatura. Mesmo assim, o ataque não causa o dano esperado, já que o inimigo ativa sua habilidade de recuperação de HP e regenera rapidamente os ferimentos. Observando com atenção, o protagonista percebe um padrão. Ele conclui que o rosto de expressão triste é o responsável pelo uso de magias, enquanto o rosto irritado parece focado em ataques físicos. Logo depois, o rosto triste começa a conjurar uma magia diferente, e o protagonista nota que aquela energia parece ainda mais perigosa do que a gravidade usada antes. Sem pensar duas vezes, ele avança para impedir o feitiço. Ele permite que o inimigo o morda no ombro apenas para conseguir se aproximar o suficiente e desferir um poderoso soco do dragão diretamente no rosto triste. Nesse instante, a Venom aproveita a abertura e age de forma furtiva, mordendo o rosto triste e injetando seu veneno. A criatura tenta usar novamente a recuperação de HP, mas a habilidade não funciona como esperado. Diante disso, o rosto irritado toma uma decisão extrema e elimina o próprio rosto triste, numa tentativa desesperada de impedir que o veneno se espalhe ainda mais. O protagonista verifica novamente os status do inimigo, tentando confirmar se ele perdeu a capacidade de usar magia. Porém, ele percebe que a criatura ativou uma habilidade de sacrifício. A cabeça que havia sido arrancada começa a se mover sozinha e passa a perseguir a Venom. O protagonista tenta ajudá-la, mas o rosto irritado o impede, bloqueando seu caminho. Ele entende que precisa acabar com aquilo o mais rápido possível, pois a Venom corre sério perigo. Reunindo todas as suas forças, o protagonista parte para o ataque final e derrota o monstro usando sua habilidade de quebra-nozes. Com isso, sua habilidade evolui e alcança um nível maior. Sem perder tempo, ele corre em busca da Venom, torcendo para que ela esteja bem. Mesmo tendo se conhecido há pouco tempo, eles já haviam passado por diversas situações juntos. Para ele, a Venom era a única amiga que possuía naquele mundo. Em seus pensamentos, ele se dirige a Deus,
dizendo que não precisava da habilidade de transformação humana, desde que a Venom estivesse a salvo. Mais à frente, ele encontra manchas de sangue no chão, o que faz seu coração apertar ao imaginar o pior. No entanto, o alívio vem rapidamente ao vê-la sair de dentro dos arbustos, ferida, mas viva. Nesse momento, a cabeça triste reaparece de repente, mas o protagonista a ataca sem hesitar, golpeando-a com fúria usando suas garras até acabar de vez com a ameaça. Em seguida, ele pega a Venom nos braços, demonstrando o quanto estava feliz por ela ainda estar viva. A voz divina então informa que ele recebeu 468 pontos de experiência, avançando vários níveis de uma só vez e, como resultado, desbloqueando a habilidade de transformação humana. A cena muda novamente para Miria e Marielle. A garota demonstra ansiedade ao imaginar como seriam os aventureiros que estavam prestes a chegar. Marielle entrega a ela um livro sobre monstros. Ao abri-lo, Miria percebe que o conteúdo está escrito em um idioma desconhecido. Marielle explica que se trata de um texto antigo que descreve a classificação dos monstros. Um verme sombrio é considerado de Rank F, algo que até Miria seria capaz de derrotar. Já monstros de Rank D são muito mais perigosos e exigem aventureiros bem treinados para enfrentar. Quanto aos monstros de Rank B, apenas heróis ou santos poderiam sequer pensar em vencê-los. Pouco depois dessa explicação, as aventureiras finalmente chegam à casa de Marielle, marcando o início de um novo encontro. As aventureiras tomam seus lugares à mesa. A jovem de cabelos loiros se chama Meltia, enquanto a garota com orelhas de cachorro atende pelo nome de Yuno. Marielle então pede que Miria se afaste por um momento. A elfa explica de forma cuidadosa que não deseja que Miria fique sabendo dos detalhes daquela missão específica. O verdadeiro objetivo é procurar Doss, sem qualquer certeza se ele ainda está vivo ou se já morreu. No passado, Miria havia formado um grupo com Doss para enfrentar um dragão de pedra e desde então carrega um peso enorme no coração, acreditando ser responsável pela morte dele. A elfa desconfia que Miria esteja indo sozinha até a floresta para tentar encontrá-lo, algo extremamente arriscado e perigoso demais para ser ignorado. Depois de acertarem todos os detalhes, as aventureiras deixam o local para iniciar a investigação. Ao mesmo tempo, em outro ponto da floresta, o protagonista espalha ervas medicinais sobre o corpo de Venom, com a intenção de acelerar o processo de recuperação dela. Assim que termina, ele se afasta um pouco da caverna para testar a habilidade de transformação humana. O medo de que Venom estranhasse sua nova aparência e acabasse atacando não saía de sua mente. Ele fica pensativo ao lembrar que recebeu essa habilidade exatamente no momento em que quase decidiu desistir dela. Agora, já acostumado a viver ao lado de Venom, ele percebe que, apesar do desejo de morar em uma vila humana, não quer abandoná-la. Ainda assim, a ideia de conquistar a confiança dos humanos parecia tentadora demais. Pensando nisso, considera dividir seu tempo, passando alguns dias com Venom e outros na vila humana. A empolgação cresce enquanto imagina se acabaria se transformando em um garoto bonito ou em uma garota atraente. Com essa curiosidade, decide ativar a habilidade. Seu corpo começa a se moldar lentamente, os ossos e a pele mudando pouco a pouco, até que a transformação finalmente chega ao fim. Para sua infelicidade, o resultado revela uma criatura estranha, uma espécie de homem-lagarto com aparência bizarra e extremamente feia. Além disso, nessa forma, o consumo de MP se mostra muito rápido, enquanto seus atributos de ataque e defesa caem drasticamente, ficando reduzidos pela metade. Sem hesitar, ele cancela a habilidade e retorna à sua forma original. A cena então volta para as aventureiras, que haviam acabado de derrotar uma aranha. Mais tarde, já com a noite avançada, elas se deparam com a caverna onde o protagonista vive. As estátuas posicionadas na entrada chamam a atenção e causam estranhamento. Yuno sente um cheiro diferente no ar e encontra carnes secas penduradas em uma árvore, guiando-se apenas pelo faro. Diante disso, Meltia resolve verificar o interior da caverna. Lá dentro, ela acha tudo muito curioso e diferente do que esperava. Yuno, por sua vez, reconhece o aroma das frutas vermelhas usadas como tempero, identificando-as como ouro vermelho, uma especiaria extremamente rara. Meltia nunca tinha visto algo assim pessoalmente. Yuno comenta que pretende levar um pouco, mas Meltia a impede, alertando que aquela caverna provavelmente pertence a ladrões e que elas correm o risco de serem capturadas.
Nesse instante, Venom rosna na direção das duas, mas, de maneira inesperada, acaba recuando logo depois. Considerando o local perigoso demais, Meltia decide que o melhor é se afastar. Do lado de fora, o protagonista fica sem saber como agir. Ele se pega sorrindo, imaginando que as aventureiras devem ter ficado impressionadas com sua caverna. Tomado por esse pensamento, resolve usar novamente a transformação humana para tentar se aproximar delas. Porém, o efeito é totalmente contrário ao que esperava. Assim que o veem, as aventureiras começam a atacá-lo sem hesitação. A transformação se desfaz em meio ao ataque, e Meltia reconhece imediatamente a criatura à sua frente como um jovem dragão da peste. Sem perder tempo, ela avisa Yuno para fugirem. As duas correm até alcançarem um local seguro. Após essa descoberta, Meltia decide que será necessário chamar os outros membros do grupo para continuar a investigação. Na manhã seguinte, o protagonista pega um pedaço de carne seca e, enquanto come, se lembra de algo importante. Ele se aproxima de Venom e pergunta se ela seria capaz de produzir um veneno muito potente, mas sem cheiro e sem cor. A intenção é colocar um pouco desse veneno na carne seca para dar uma lição nos macacos que vivem roubando sua comida. Venom atende ao pedido sem questionar. Assim que o veneno fica pronto, ele prepara a armadilha e passa a esperar ao lado dela. Depois de algum tempo, os macacos aparecem e um deles acaba ingerindo a carne envenenada. No mesmo instante, o protagonista avança para atacar. Os macacos rapidamente se organizam em formação para enfrentá-lo em grupo, mas Venom, que estava escondida, oferece suporte, tornando a vitória relativamente fácil. No entanto, os macacos ativam uma habilidade para chamar reforços, atraindo o líder do clã, um poderoso orangotango. O protagonista analisa os status da criatura e percebe que são muito semelhantes aos seus, com a diferença de que o inimigo possui uma habilidade capaz de fortalecer todos os aliados. Diante disso, ele entende que precisa resolver a situação o mais rápido possível. Ele usa sua baforada de dragão, mas os macacos menores se unem e criam uma barreira conjunta para bloquear o ataque. Logo depois, os macacos partem para o ataque. O protagonista nota que eles estão muito mais rápidos do que antes. Mesmo lutando ao lado de Venom, fica claro que a batalha não será simples. Enquanto pensa em uma solução, ele pede à voz divina mais informações sobre aquela criatura. A resposta vem explicando que aquele orangotango é uma forma evoluída, alguém que derrotou o antigo alfa em combate para se tornar o líder do clã. Para os orangotangos, evoluir por meio da batalha é algo sagrado. Além disso, eles dominam diversas magias de suporte voltadas para ajudar o grupo. Ao ouvir isso, o protagonista se lembra de ter visto a habilidade de comunicação telepática na lista de habilidades do orangotango. Aproveitando essa lembrança, ele pega o macaco que havia sido envenenado e tenta negociar com o líder. Ele propõe deixarem o local em troca de Venom curar o envenenado. O orangotango, porém, recusa a proposta. Na visão dele, o protagonista e Venom já provaram ser uma ameaça grande demais para serem ignorados. Ele conclui que o melhor é eliminá-los ali mesmo, enquanto ainda tem a chance, independentemente dos sacrifícios necessários. Sem outra alternativa, o protagonista decide desafiá-lo para um duelo, sabendo que, para os orangotangos, esse tipo de combate é um costume sagrado. O desafio é aceito. Venom então remove o veneno do macaco ferido e logo depois é contida por um dos outros macacos, impedindo que intervenha na luta. Os dois ficam frente a frente. O orangotango inicia o ataque, e o protagonista consegue apenas se defender nos primeiros momentos. Em seguida, ele usa sua habilidade de rolagem e começa a se afastar. No entanto, percebe que, se continuar fugindo, Venom pode acabar sendo atacada. De repente, ele para, vira-se e contra-ataca com um golpe pesado de cauda, seguido por uma sequência de ataques rápidos. Ele se surpreende ao notar que aquela combinação foi muito mais eficiente do que imaginava. Avançando para finalizar, o protagonista se prepara para o golpe final, mas o orangotango ativa uma habilidade especial que converte todo o seu MP em agilidade. Com o aumento absurdo de velocidade, enfrentar o orangotango se torna extremamente difícil. Mesmo assim, o protagonista decide encará-lo de frente. Ele solta um poderoso rugido para chamar a atenção do inimigo, e usando a comunicação telepática, provoca, questionando se o líder estaria com medo de lutar diretamente. A provocação funciona. O orangotango avança sem hesitar, e os dois começam a trocar golpes intensos. Venom observa tudo com apreensão, preocupada ao ver seu amigo lutando daquela maneira.
Após um longo confronto, ambos estão gravemente feridos. Eles avançam mais uma vez, e o protagonista acerta um golpe direto no rosto do orangotango. Convencido de que venceu, ele abaixa a guarda. Nesse instante, recebe um golpe violento no queixo e cai quase desacordado. É então que o sistema informa que ele ganhou 324 pontos de experiência, subiu do nível 37 para o nível 39 e conquistou o título de chefe do clã. Mais tarde, ele desperta ainda confuso e leva alguns instantes até perceber que está novamente dentro da própria caverna. Aos poucos, sua memória volta e ele se recorda da batalha contra o orangotango. Ao abrir a janela de status, nota que seu nível aumentou, o que confirma que saiu vitorioso do confronto. Em seguida, surge a dúvida sobre como Venom conseguiu levá-lo de volta até ali. Quando ele comenta isso, Venom muda de expressão, fica séria e desvia o olhar, apontando para os orangotangos ao redor. Aquilo o deixa sem entender nada, já que, em sua mente, eles só poderiam estar ali para vingar o antigo líder. Nesse momento, ele se lembra do título que havia recebido antes de perder a consciência. Ao conferir melhor o status, percebe que agora possui o título de chefe do clã. Diante disso, o protagonista decide encarar a situação de forma positiva, pensando que agora pode contar com os orangotangos para ajudar nos trabalhos mais pesados. Na manhã seguinte, o protagonista se surpreende ao ver que os orangotangos haviam trazido um grande monte de frutas. Venom, por outro lado, não demonstra nenhum entusiasmo com aquilo. Os orangotangos, então, indicam que preferem comer carne seca, e o protagonista concorda. Como não havia necessidade de sair para caçar naquele dia, ele decide aproveitar o tempo para renovar seu estoque de carne seca. Enquanto temperava a carne, um dos orangotangos observa com curiosidade, e o protagonista resolve mostrar todo o processo de preparo. Depois de explicar cada etapa, ele pede para que o orangotango tente fazer sozinho. Venom continua demonstrando insatisfação, e o protagonista percebe que há algo errado com ela, embora não consiga entender exatamente o motivo. Refletindo sobre a situação, o protagonista pensa que, agora que tem vários novos companheiros dividindo a caverna, será necessário armazenar ainda mais comida. Com isso em mente, ele decide fabricar mais potes. Enquanto molda a argila, outro orangotango fica observando atentamente e demonstra vontade de tentar. Ao analisar melhor, o protagonista percebe que a tarefa é mais simples para o orangotango, já que ele possui dedos no lugar de garras. Diante disso, ele explica novamente todo o processo e, em seguida, deixa que o orangotango faça sozinho. Com alguém cuidando da cerâmica, o protagonista começa a pensar no próximo passo, até notar Venom tentando fazer cerâmicas também. Ele questiona o que ela está tentando fazer e comenta que, com aquelas pequenas patas, ela não conseguiria produzir nada útil. Ao ouvir isso, Venom sai correndo, chorando por causa do comentário. Mais tarde, o protagonista entrega algumas ferramentas aos outros orangotangos e mostra como elas devem ser usadas. Ele explica que eles ficarão responsáveis por expandir a caverna. Durante tudo isso, Venom observa de longe, visivelmente triste com a situação. Enquanto isso, em outro lugar, as aventureiras estão sentadas em uma taverna, comendo e conversando. Elas comentam que ainda aguardam a chegada dos outros membros do grupo para poderem continuar a missão. No dia seguinte, Venom acorda o protagonista de forma agitada. Ele não entende o motivo, mas, ao tentar se levantar, percebe que os orangotangos passaram a noite dormindo, grudados nele. Sem dar muita importância a isso, ele simplesmente se deita novamente e volta a dormir. Pouco depois, sons estranhos chamam sua atenção, e ele acorda para verificar. Nesse momento, nota que um dos orangotangos está envenenado. Ao analisar a situação, ele percebe que se trata do veneno de Venom. A pequena criatura está ao lado, rindo e fazendo um gesto de aprovação. Mesmo assim, o protagonista pede para que ela retire o veneno imediatamente. Depois disso, Venom demonstra estar irritada com alguma coisa, mas o protagonista não consegue compreender o motivo. Ela vai até os potes e tenta se explicar. Após refletir, o protagonista conclui que Venom está chateada porque não recebeu atenção. Então ele a convida para caçar, como costumavam fazer antes, o que deixa Venom imediatamente animada. Do outro lado da história, Miriam se encontra inquieta. Já se passaram vários dias desde que as aventureiras entraram na floresta, e nenhuma delas retornou. A preocupação cresce a cada momento, até que ela decide não esperar mais e resolve ir por conta própria atrás do Sr. Doss.
Ao mesmo tempo, o protagonista e Venom seguem dentro da floresta. Ele comenta que sente estar muito perto de evoluir novamente, mas logo percebe que Venom não parece bem. Ela está abatida, e o motivo fica claro. Os orangotangos também vieram junto dessa vez. Venom queria ficar sozinha com o protagonista, sem mais ninguém por perto. Incomodada, ela se adianta no caminho, mantendo-se atenta ao redor. Não demora para perceber 2 lobos cinzentos escondidos entre os arbustos. O protagonista sugere que ataquem juntos, como costumavam fazer antes. Porém, antes que isso aconteça, os orangotangos avançam primeiro e partem para cima dos lobos cinzentos. Para o protagonista, aquilo não chega a ser um problema, mas Venom se sente claramente contrariada. Irritada, ela muda de direção e começa a andar sozinha, enquanto o protagonista corre atrás dela. A cena então muda para Miria, que percebe ter ido fundo demais na floresta. Quando pensa em recuar, seus olhos acabam encontrando o Sr. Doz à distância. Ele começa a se afastar e ela decide segui-lo. Sem perceber, Miria está sendo observada por alguma criatura oculta. Pouco mais à frente, várias presenças começam a surgir no meio da escuridão, cercando o caminho. De volta ao protagonista, ele pede desculpas a Venom por ter dado tanta atenção aos orangotangos e promete que, da próxima vez, eles irão caçar sozinhos. A reação de Venom muda imediatamente, ficando visivelmente animada. O protagonista ainda deixa claro que, naquele momento, ela é a coisa mais importante em sua vida. No entanto, esse clima é interrompido quando ele escuta um grito distante. Pela voz, ele reconhece que se trata de Miria. Independentemente do que estivesse acontecendo, ele entende que precisa chegar até ela o mais rápido possível para ajudá-la. Ao olhar para Venom, sente receio de levá-la junto, pois existe a chance de Miria estar acompanhada de outros humanos. Ele se lembra do que aconteceu da última vez e decide agir com cautela. Assim, pede para que Venom fique onde está e dispara em alta velocidade usando sua habilidade de rolar. Mesmo assim, Venom não obedece e vai atrás dele. O protagonista aumenta ainda mais a velocidade para tentar despistá-la, mas Venom também acelera. No meio do caminho, ela acaba se chocando contra uma pedra. Ele para imediatamente e volta para verificar se ela está bem. Ao perceber que não houve ferimentos graves, ele se vira para seguir adiante e ajudar Miria. Venom tenta impedi-lo, mas ele se desculpa, reforçando o quanto ela é importante para ele, e diz que, ainda assim, precisa ajudar Miria antes de qualquer coisa. Enquanto isso, Miria se encontra cercada por lobos de aparência estranha. O protagonista chega exatamente no instante em que ela está prestes a ser atacada. A voz divina informa que aquelas criaturas se chamam Mahalobo, monstros de classificação D-. Eles possuem um terceiro olho capaz de compartilhar informações visuais com outros membros próximos da matilha, funcionando de forma semelhante ao Rinnegan. O protagonista pede para a voz divina exibir as estatísticas da criatura, mas recebe como resposta que algumas informações não podem ser mostradas enquanto sua habilidade de ver estatísticas estiver apenas no nível 5. Ele se lembra de que algo parecido já havia acontecido antes, quando analisou o slime próximo ao lago. Os lobos avançam para o ataque, e o protagonista reage usando sua baforada de dragão, eliminando um deles. Os outros 2 são derrubados com golpes diretos de seus punhos. Após a luta, ele tenta se aproximar de Miria, mas a garota se assusta e pede que ele não chegue perto. O protagonista sente um aperto no peito, embora já esperasse por aquela reação, sabendo que ela não o reconheceria. Ele tenta se explicar, mas nesse exato momento, a voz divina anuncia que ele ganhou 64 pontos de experiência e avançou para o nível 40. Observando atentamente a forma como ele se movimenta, Miria começa a imaginar que ele seja o pequeno dragão amarelo que havia visto antes. Com cuidado, ela se levanta e passa a imitar os movimentos que ele fez naquela primeira vez. O protagonista reage repetindo exatamente o mesmo gesto, confirmando sua suspeita. Porém, antes que possam dizer qualquer coisa, novos Mahalobos surgem ao redor. Sem hesitar, ele coloca Miria em suas costas e começa a correr, decidido a protegê-la. Enquanto isso, os moradores da aldeia começam a procurar por Miria por todos os lados. Depois de algum tempo sem encontrá-la, Marielle chega à conclusão de que a garota deve ter entrado na floresta. Preocupada, ela decide ir atrás dela por conta própria. Em outro ponto, o grupo de aventureiros se reúne para conversar. Meltia comenta que aquela floresta era muito mais perigosa do que haviam imaginado no início. Ainda assim, antes de continuarem com a missão, concordam que precisam reencontrar a cliente para confirmar alguns detalhes.
Ao mesmo tempo, o protagonista segue fugindo com Miria até alcançar um local onde consegue escondê-la com segurança. Assim que a deixa protegida, ele se sente livre para lutar. Sem hesitar, elimina 2 monstros de uma vez com sua baforada de dragão. Logo depois, avança contra outro e o derrota usando suas garras. A voz divina então o informa que, por já ter alcançado o nível máximo, não poderia mais ganhar experiência. Enquanto se afasta dos corpos dos monstros, ele não percebe que um líquido estranho começa a escorrer do terceiro olho de uma das criaturas. Voltando a carregar Miria, o protagonista começa a pensar se algo parecido aconteceria caso a levasse até a aldeia dos humanos. Nesse momento, Miria o abraça e diz algo que ele interpreta como um agradecimento. Isso o deixa feliz, mas logo em seguida a voz divina surge novamente, perguntando se ele gostaria de ver a árvore de evolução. Dessa vez, 4 caminhos possíveis aparecem diante dele. A voz divina começa explicando sobre o drago humano sombrio, uma forma classificada como demi-humano, cujo corpo é coberto por escamas escuras. Em seguida, surge o dragão rolante, um tipo focado em velocidade em vez de força, sendo praticamente o mais rápido entre os dragões. A terceira opção é o pequeno dragão de arco, um dragão do tipo luz com alta inteligência e capaz de usar magia branca. Ao ouvir isso, o protagonista se anima, chegando a se imaginar voando ao lado de Miria e Venom. Por último, aparece Jormungand, um dragão com corpo de cobra gigante, coberto por escamas que carregam um veneno mortal, tornando estéril qualquer solo por onde rasteje. Sem pensar 2 vezes, ele rejeita essa opção, pois não deseja se tornar inimigo dos humanos. Nesse momento, Miria toca nele e aponta para um lago próximo. Eles param ali para que ela possa beber água, enquanto o protagonista permanece imerso em pensamentos, tentando decidir qual caminho evolutivo seguir. Apesar de querer se aproximar dos humanos, ele não quer escolher uma forma que o afaste de Venom. Miria percebe que algo não está certo e se aproxima dele. O protagonista tenta explicar que está prestes a evoluir, mas que não sabe qual forma escolher, embora seja claro que ela não consegue entender completamente suas palavras. Mesmo assim, Miria tenta se comunicar com ele. Aos poucos, o protagonista começa a compreender o que ela quer dizer e passa a se perguntar se isso só era possível porque havia subido de nível. Logo em seguida, a voz divina informa que a habilidade de linguagem grega havia alcançado o nível 3. No final da tarde, Miria explica que estava procurando por alguém e que já havia vindo àquela floresta várias vezes por esse motivo. O protagonista tenta se comunicar fazendo gestos, perguntando se tratava das 2 garotas que haviam aparecido anteriormente. Miria entende e explica que aquelas 2 eram aventureiras, acrescentando que estava à procura do Senhor Dos. Isso deixa o protagonista confuso, pois ele acreditava que Dos havia sido morto pelo dragão de pedra. Ele então pega algumas folhas e tenta imitar o penteado de Dos. Ao ver isso, Miria tem certeza de que ele é o dragão que a salvou da última vez. Sem conter a emoção, ela pula em cima dele e o abraça com força. O protagonista sente aquilo como algo reconfortante e, em pensamento, pede desculpas a Venom, mencionando que provavelmente escolherá a evolução de demi-humano. Miria demonstra curiosidade e pergunta se ele possui um nome. Diante disso, ele apenas balança a cabeça em sinal negativo. Pensativa, ela decide que aquilo não podia continuar assim. Lembrando de tudo o que ele já havia feito até aquele momento, chega à conclusão de que ele agia como um verdadeiro herói. Por isso, resolve chamá-lo de Ilúzia, o mesmo nome de uma flor da qual ela gostava muito. Logo em seguida, a voz divina surge e pergunta se o nome Ilúzia poderia ser confirmado, explicando que, após essa escolha, não haveria mais como alterá-lo. A confirmação acontece, e seu nome passa oficialmente a ser Ilúzia. Isso o deixa extremamente feliz. No entanto, esse momento não dura muito. Sons de passos pesados ecoam ao redor, e Ilúzia reconhece imediatamente de quem se trata. Sem perder tempo, ele coloca Miria em suas costas e se afasta rapidamente do local. Enquanto corre, pensa que deixaria Miria próxima à aldeia humana, e depois disso, procuraria Dos sozinho. Porém, antes que consiga seguir com esse plano, passa a ser perseguido novamente pelos Mahalobos. Ao verificar suas estatísticas, Ilúzia percebe algo estranho. Aqueles lobos estavam sendo controlados por alguma outra criatura. Em pouco tempo, mais Mahalobos aparecem, incluindo um de coloração diferente que estava sendo montado pelo Senhor Dos. Miria não consegue entender por que Dos estaria ao lado de monstros. Ilúzia observa novamente as estatísticas dele
e estranha ainda mais ao notar que a lista de habilidades de Doz estava vazia. Sem demora, o confronto começa. Lutando em conjunto, eles conseguem derrubar Doz. Mesmo assim, Iluzia acha muito estranho o fato de Doz tentar proteger uma bola de terra como se fosse algo extremamente valioso. Ainda no chão, Doz ordena que os lobos continuem atacando. Para piorar a situação, os passos pesados voltam a ser ouvidos cada vez mais próximos. Aproveitando a confusão, Doz monta em um dos lobos e dispara em direção à aldeia humana. Nesse instante, Miria entende tudo. O objeto que Doz carregava era, na verdade, o ovo do dragão de pedra. Ele estava tentando atrair a criatura até a vila humana. Com isso, ela percebe que precisam detê-lo o quanto antes. No entanto, os marralobos continuam no encalço deles. Iluzia só consegue continuar correndo, já que não tem como lutar adequadamente enquanto carrega Miria nas costas. Nesse momento decisivo, Miria pede para que ele a deixe para trás e vai impedir Doz, implorando para que ele salve a vila. Iluzia para, coloca Miria cuidadosamente no chão e decide enfrentar os inimigos. Ele permite que o lobo vermelho o morda, usando isso a seu favor para lançá-lo para o alto e finalizá-lo com sua habilidade quebra-nozes. Enquanto isso, os outros lobos tentam atacar Miria. Iluzia faz o possível para protegê-la, mas, mesmo assim, ela acaba sendo ferida no braço. Depois de derrotar todos os lobos, ele corre até ela para verificar como estava. Mesmo machucada, Miria insiste para que ele vá salvar a vila humana. Iluzia afirma que irá proteger a vila, mas deixa claro que também não irá abandoná-la. Ao mesmo tempo, Gregory faz a patrulha da vila quando escuta o rugido do dragão de pedra. Marielle, que ainda estava na floresta, também pensa ter ouvido um rugido, mas acredita que foi apenas coisa da imaginação e continua procurando por Miria. O grupo de aventureiros acaba encontrando marralobos pelo caminho. Enquanto isso, Doz segue chamando a atenção do dragão de pedra, e o Slime observa tudo à distância, escondido, acompanhando cada movimento. E assim terminamos o 8º episódio do anime, Reincarnated as a Dragon Hatchling. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Bom, acabou, pessoal!